Pessoal, isso aqui é uma aula, é um show, é um espetáculo que o senador Fabiano Contarato deu na Folha de São Paulo hoje, tá? Ele escreveu uma coluna no jornal. Olha só, acho que é irretocável, tá? Vou ler aqui pra vocês. Bem, tem esse título aqui, né? Em meio a especulações, lei é farol a iluminar o caminho. E aí ele vai comentar sobre a questão das mensagens do Alexandre de Moraes, tá? Fabiano Contarato é senador da República, advogado, professor de direito e delegado aposentado da Polícia Civil. E olha aqui, ele já abre tocando numa coisa que, na minha opinião, tem até um ineditismo, tá? Ninguém tinha falado muito nesse aspecto ainda. É o seguinte, a primeira evidência da diferença entre o caso do Moro, da Vaza Jato, para o caso do Alexandre de Moraes agora, é o momento dos fatos, tá? Porque o que o Alexandre de Moraes preside são inquéritos, não é o processo ainda. O processo só começa depois que o Ministério Público apresentar a denúncia, tá? Enquanto não tiver a denúncia do Ministério Público, que é ato privativo do Ministério Público, não tem o processo ainda, ainda não abriu a fase para a defesa responder, não tem o processo, tá? Não pode ter julgamento ainda. Então, ele coloca bem essa diferença, né? Diferentemente da Lava Jato, o ministro Alexandre de Moraes preside inquéritos ou procedimentos da fase pré-processual, ou seja, anteriores a qualquer denúncia. A lição elementar do processo penal nos ensina que o inquérito tem natureza administrativa, meramente informativa. Nessa fase não há contraditório e ampla defesa plenos, pois não há partes em sentido estrito, ou seja, não há autor, réu e etc. Isso que é a parte no processo, né? Então, não há partes em sentido estrito ou estrutura processual formal. Isso aqui desmonta, olha, eu tenho analisado as redes bolsonaristas, isso aqui desmonta 99% dos comentários que os bolsonaristas têm feito nas redes sociais. Tá? Que eles dizem que o Xandão é o promotor, é o juiz ao mesmo tempo, etc. Isso aqui desmonta completamente todos esses argumentos deles. Bem, depois o Contarato passa por uma fala, que aí muita gente tem falado nisso, o Reinaldo Azevedo fala nisso direto, e o próprio Alexandre de Moraes citou aqui isso, né, que tanto o inquérito no STF como o inquérito do TSE, nos dois o Alexandre de Moraes tem poder de polícia, tá? Por razões específicas, né? O inquérito do STF é aberto com base no artigo 43 do STF, tá tudo explicado aqui, por que ele tem poder de polícia nesse inquérito, o que é uma coisa relativamente atípica, tá? Mas tá na lei. E por que ele tem poder de polícia nos inquéritos do TSE? Porque a legislação eleitoral dá para o juiz eleitoral esse poder de polícia. Então, ele pontua isso muito bem, mas isso aqui tudo bem, já foi falado por analistas da imprensa e também pelo próprio Alexandre de Moraes. Agora, eu acho que vale a pena, pessoal, destacar de novo. Se o Ministério Público não apresentar a denúncia contra os investigados nesse inquérito, não tem processo, não tem condenação. Precisa do Ministério, porque eles dizem que o Alexandre de Moraes tomou o lugar, usurpou as funções do Ministério Público, e é mentira, porque se o Ministério Público não apresentar a denúncia, não vai ter condenações derivadas desse inquérito. Simples assim, ou seja, a função do Ministério Público ainda tá lá. Bem, aí o Contarato também comenta, né, salta aos olhos também a absurda exigência de auto-oficiamento pela autoridade que era, ao mesmo tempo, presidente dos dois inquéritos e do Tribunal Superior Eleitoral, órgão que estava produzindo os relatórios. Essa observação também revela outra incongruência daqueles que comparam o que ocorreu na Lava Jato com essa operação agora que o Glenn comanda contra o Alexandre de Moraes. Aqui, o diálogo é entre o agente público e a equipe subordinada a ele. Lá, na Vaza Jato, o diálogo foi entre julgador e acusador. Pessoal, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui deveria ser moldurado, tá? Para colocar na parede. Tá? Aqui, o diálogo é entre o agente público e a equipe subordinada a ele. Lá, o diálogo foi entre julgador e acusador. Ele conclui dizendo: o juiz da Lava Jato instruiu testemunhas, orientou procuradores e delegados. Assim, o STF não teve alternativa a não ser decidir pela anulação dos processos, após ficar comprovado aquilo que é de pior em processo penal, a quebra do princípio da imparcialidade do juiz. Portanto, evidentes as diferenças jurídicas entre as situações. As informações publicadas até o momento sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes não revelam ilicitudes processuais ou conluio entre as partes, como houve na Lava Jato. Bem, pessoal, e aí pra gente fechar, eu só queria comentar um pouco também na Folha a coluna do Celso Rocha de Barros, tá? Porque ele já abre fazendo uma provocação para essa turma que tá estridente nos jornais, tipo o Merval Pereira. Isso aqui encaixa muito bem com o Merval Pereira. Então ele diz o seguinte, eu, Celso Rocha de Barros, fui o primeiro colunista de jornal grande a escrever sobre a Vaza Jato. Nas primeiras semanas não éramos muito. Fico feliz que agora uma nova série de reportagens de Glenn Greenwald, também sobre o judiciário e também baseada em mensagens de celular, tenha sido imediatamente repercutida pela grande imprensa. Tenho certeza de que não foi porque dessa vez os réus são de direita. Isso aí, pessoal, é sensacional, porque
Tem uma turma, por exemplo, o próprio Merval, que era muito entusiasta da Lava Jato, tal, nunca ligou para essas formalidades processuais na época da Lava Jato. Nunca, não estava nem aí para isso. Na época que veio a Vaza Jato, fez pouco caso, não comentava o assunto, boicotava o assunto e tal. Hoje mesmo tem uma matéria do Estadão que me chama a atenção, né? Inquérito das fake news beira 2.000 dias sem conclusão, sob sigilo e com poder concentrado em Alexandre de Moraes. E eu achei curioso isso porque eu já vi também editorial do Globo e da Folha falando nisso. Que os inquéritos... Realmente, eu gostaria que o inquérito fosse encerrado, porque a gente quer ver o resultado final e os processos contra quem tentou dar o golpe de Estado, né, os bolsonaristas, começarem. Agora, de qualquer forma, eu nunca vi essa cobrança sobre tempo de inquérito na época da Lava Jato. Os inquéritos da Lava Jato duraram 5 anos, né? Muitos deles, eles começaram em 2014. Em 2019, a Lava Jato ainda estava a todo vapor. Tá? Então tinha inquérito lá que tinha começado em 2013, inclusive. Em 2018, por exemplo, foi feita a prisão do Lula, né, com inquérito baseado em 2013. Então, nunca houve essa cobrança em relação a tempo de inquérito na época da Lava Jato. Agora, isso aí virou realmente uma coisa urgente e tal. Então, vocês vão vendo aí essas curiosidades. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.